Boa noite. Hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalho, e o tema de hoje é Trabalho, Desafios e Conquista. E eu recebo aqui a doutora Thaís Caruano, advogada trabalhista. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Priscila, boa noite a todos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos, direto ao tema, que é trabalho. Doutora, qual a importância do Dia do Trabalho e por que devemos celebrá-lo? Então, é muito importante porque é uma conquista que ocorreram aí no decorrer dos anos. Então, se nós voltarmos, antes os trabalhadores eram realmente ali muito explorados. Então, tanto em relação à carga horária, em relação às crianças, às mulheres. Então, eram jornadas extremamente aí extensas, quase que um trabalho, nós tivemos também a questão de trabalho escravo, então tem várias questões. Então, o Dia do Trabalho, na verdade, é uma conquista aí construída e ele é no dia que aconteceu uma grande tragédia, que vários trabalhadores, na verdade, vieram a falecer em uma fábrica, na Revolução Industrial. Então, em razão disso, ficou marcado o dia 1º de maio, e em razão disso, é comemorado, e realmente é uma conquista. Então, tem que ser, sim, comemorado, lembrado, para os trabalhadores não perderem aí os seus direitos. Então, nós temos sempre que buscar uma construção desses direitos. Legal. A próxima pergunta eu ia te falar mesmo sobre as conquistas, que quais foram as conquistas históricas que você citou e como elas influenciaram as condições de trabalho atuais. Com certeza, através, então, da fiscalização, da questão de condenações. Então, nós temos nossa Justiça do Trabalho, porque, na verdade, quando um empregador ele é condenado, algumas questões acontecem de forma aleatória, como um acidente que às vezes não teria ali como prever. Mas caso o empregador seja culpado ali por um acidente ou acontece alguma questão na empresa que não cumpre a legislação, ele vai ter que acabar pagando através da Justiça do Trabalho. Então, realmente, as conquistas, elas só conseguem ter efetividade a partir do momento que são fiscalizadas. E esse é o papel da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, auditores. Então, acaba sendo medidas, assim, importantes, para manter uma sociedade realmente saudável. Quais são os principais desafios enfrentados pelos trabalhadores hoje em dia e como podemos superá-los? Então, os trabalhadores, eles precisam ali buscar realmente seus direitos, mas às vezes verificar a questão do diálogo mesmo com o seu empregador. Porque ao mesmo tempo que nós devemos buscar o nosso direito, nós também devemos ver ali o lado do empregador. Então, se o que realmente está acontecendo, e às vezes o empregador também não está conseguindo visualizar uma necessidade do empregado. Então, o diálogo é sempre muito importante. Como nós estamos hoje cada vez mais numa igualdade da sociedade entre as pessoas, o diálogo ali entre ambas as partes é importante. E até porque, em razão das taxas de desemprego, que vem sim diminuindo, mas em razão disso, entrar assim, tomar sempre a medida de entrar com o processo na Justiça do Trabalho, às vezes não é o mais saudável. Até porque, às vezes, o empregador foi, sim, uma pessoa significativa na vida daquele empregado. Seja para a construção de uma carreira, seja para as questões pessoais. Então, às vezes, um bom diálogo, eu acho que esse é o maior desafio, ele conseguir conversar com o seu empregador para realmente ele buscar, verificar se tem alguma questão que está incomodando, conseguir ali ficar bom para ambas as partes. Bem legal, verdade. Como a pandemia de Covid-19 afetou o mercado de trabalho e quais foram as consequências para os trabalhadores em todo o mundo? Antes, o trabalho ele não é o mesmo antes e pós-pandemia. Na verdade, nada, A sociedade, houve realmente aí uma reestruturação. Na pandemia, nós tivemos muitas questões mesmo de home office, por exemplo. Então, tinham grandes escritórios de várias áreas em São Paulo que os andares eram alugados inteiros. E, na verdade, todo mundo foi para home office e se verificou que era uma modalidade interessante. O home office é um trabalho normal, então toda a fiscalização e todos os direitos de quem trabalha interno numa fábrica, quem trabalha home office tem exatamente os mesmos direitos, então não há aí qualquer alteração. E essa é uma questão que às vezes foi até interessante. Às vezes a pessoa fica ali com os filhos, acaba auxiliando. Então a pandemia foi um período que houve, na verdade, muito desemprego, então muitas pessoas foram mandadas embora. O governo fez várias medidas de auxílio, tanto com suspensão de contrato de trabalho, e o governo subsidiava partes,
Mas agora, né, tá retomando a questão, então as taxas de desemprego agora estão menores do que antes da pandemia, então nós estamos com uma taxa baixa, que acaba sendo interessante, mas a pandemia realmente reestruturou a sociedade como um todo. Doutora, quais são os principais tipos de questões trabalhistas que você costuma lidar no seu escritório? Na verdade, as maiores demandas trabalhistas, muitas vezes, é por não pagamento de verbas rescisórias. Então, a pessoa ela é demitida, porém não tem o pagamento das verbas rescisórias. E essa é uma das maiores demandas que se tem na Justiça do Trabalho. E muitas vezes acontece isso porque a empresa, às vezes, faliu, fechou, encerrou ali as suas atividades. E aí temos também questões de horas extras, às vezes alguma doença ocupacional, a pessoa desenvolveu alguma doença no ambiente de trabalho. Então, essas são as questões aí mais comuns, só que aí tudo é uma questão de prova. E claro, né, a questão do acidente do trabalho. Aí tem que verificar se realmente o empregador concorreu ou não, o que aconteceu nessa relação, nesse acidente, quais consequências, né, geraram. Entendi. E como é feita a defesa dos direitos trabalhistas dos clientes que, em caso de demissão injusta ou assédio no trabalho? Nesses casos, pode fazer um processo através realmente ali da Justiça do Trabalho. Então, como eu disse, né, o diálogo com o empregador, às vezes é a melhor forma ali de resolver. E a questão do assédio no trabalho, nós temos que verificar também que são relações ali humanas, às vezes não está conseguindo se visualizar, então igual o empregador não está sabendo de algum tipo de assédio. Então, às vezes, dialogar, seja com o superior hierárquico, às vezes até com um colega, que esse colega acaba levando essa informação para o superior, o que acaba sendo extremamente interessante, porque às vezes se resolve o caso sem ter que levar o processo para a Justiça do Trabalho e, o mais importante, preservando o emprego. Porque, na verdade, cada trabalhador, ele acaba impactando 5 pessoas da sua família. Então, é muito importante nós verificarmos a preservação do emprego. E a Justiça do Trabalho ela é muito importante, mas ela não pode ser tão enaltecida, a gente não pode pensar em judicializar tudo. A gente sempre tem que pensar no diálogo e, caso seja necessário, claro, utilizar do instrumento da Justiça do Trabalho. Mas, ao meu ver, o princípio da preservação ali do emprego é maior até do que se enfocar tanto na questão de entrar aí com processos. Qual a importância da perícia técnica em questões trabalhistas e como ela pode ser determinante para o sucesso de um caso? As perícias elas são muito importantes para confirmar ali o que o trabalhador está contando. Então, o trabalhador ele conta, por exemplo, que o ambiente dele de trabalho tem alguma questão que faz mal para a saúde, como muito barulho, veneno, vibração, alguma questão assim. Só que falar isso no processo, o processo é toda uma questão de provas, tem que se provar isso. E como provar? Através das perícias. O mesmo acontece com a doença ocupacional. Então, a pessoa ela fala que ela adquiriu uma doença, por exemplo, a costureira que adquiriu uma ler, uma tendinite. Ela fala que foi em razão do trabalho. Como provar isso? Através de uma perícia médica. Então, as perícias é como se os peritos eles fossem os olhos do juiz de uma forma técnica. Não que o juiz necessariamente tenha que seguir o laudo pericial, mas acaba, assim, auxiliando ali o juiz. Porque é uma pessoa técnica ou uma pessoa na questão tanto da perícia de insalubridade, periculosidade, às vezes um médico. Então, é uma pessoa técnica realizando uma perícia e respondendo às questões tanto que o empregador, o empregado, ou mesmo que o juiz faz no processo. Eu acho bem legal, né, a sua postura, a questão das respostas, né, o que você vem falando, principalmente na sua área, né, que você sempre está priorizando, né, incentivar o diálogo, né, porque ainda mais na sua área, às vezes, né, você está sempre dando uma abertura para tentar resolver amigavelmente o diálogo, né, essencial. Isso é bem legal, né, porque deixar para a justiça ser tipo no último caso, né, como você falou, que às vezes possa ser resolvido para as duas partes de uma forma amigável, como você falou, às vezes o patrão não está percebendo algo que possa estar acontecendo, então às vezes conversando tudo se resolve. Então eu até acho bem legal isso, eu acho que é uma ética muito boa, que às vezes você fala em questão de favorecer, né, porque às vezes se fosse questão de favoreceria você muito mais tudo ser encaminhado pela justiça, né? Ainda mais que você trabalha com isso, então eu gostei de ver. Você está falando pensando ao bem-estar de todos, né? Bem legal. E como você falou, né, que o diálogo, né, a parte mais importante. Mas eu queria também te pedir para deixar uma mensagem. Qual mensagem você deixaria para os trabalhadores nesse dia do trabalho?
Então, a primeira questão, o advogado, ao meu ver, ele é um instrumento de paz na sociedade e não um instrumento para trazer conflitos. Então, eu acho que o advogado ele tem que ser um instrumento de pacificação mesmo. Mas eu sempre falo para o meu cliente, quando o processo já entrou com um processo, às vezes vem a questão do acordo, falo, se quiser fazer o acordo, vamos fazer. E aí eu falo as possibilidades do acordo e quais são as possibilidades. Se ele quiser jogar aí até o final, estou ali para jogar a favor do meu cliente. Mas, ao meu ver, o propósito de um advogado na sociedade é trazer paz social. Então, o diálogo, a conversa, entender o que realmente, o contexto. E, às vezes, a pessoa está muito envolvida de emoção. E, às vezes, você tem que tirar aquela emoção e colocar ali na razão. Principalmente quando envolve, por exemplo, casos de família, que as pessoas vêm com os ânimos ali muito alterados. Tem que acalmar, lembrar que é uma família que nós estamos falando. Então, tentar a pacificação, a conversa, o diálogo. Ao meu ver, isso é muito importante. E em relação à mensagem para o trabalhador, é que o trabalho é, ao meu ver, assim, é uma das coisas que mais favorecem e enriquecem o ser humano. Eu acho que o ser humano, ele realmente ele nasceu para trabalhar. Claro que a mulher que ela resolve ficar em casa, cuidando dos filhos, do marido, isso também é louvável, até porque o serviço de casa, ao meu ver, é o mais difícil que tem, porque realmente ali não acaba. Mas a questão também, quem tantas mulheres e os homens que resolvem ir para a sociedade, trabalhar em prol do outro, em prol de si mesmo, isso é muito importante e traz uma satisfação pessoal muito grande. Então, valorizar o seu trabalho, entender o contexto ali do que está acontecendo, caso tenha algum problema, realmente levar essa questão do diálogo, se for necessário, claro, levar o processo para a justiça, mas como eu disse, ao meu ver, eu defendo sim muito a questão do diálogo. Eu, pessoalmente, de processos meus, eu mesmo não gosto muito ali, a gente não pode pensar em judicializar tudo. O objetivo é resolver, né, as questões e não fazer tudo virar ali um processo. Isso. A doutora especificou certinho o que eu estava tentando falar quando você falou a paz. Isso que eu achei muito bonito na sua área, por você ser uma profissional, né, da advogada, de promover a paz, porque infelizmente no mundo a gente encontra às vezes advogados que às vezes acaba colocando até mais lenha na fogueira e incentiva judicializar tudo. Então, eu acho que isso é uma questão de caráter. Eu quero até te dar os parabéns, tá? Você faz com intenção em pensar no próximo, né? Não apenas no ganho, né, que isso traria. E para finalizar, eu também queria pedir uma mensagem, né, qual mensagem você deixaria para os patrões, né, os empregadores? Empreendedor, né, na verdade, tem que ter ali uma grande garra. Então, assim, quem empreende, né, é uma questão, assim, muito complicada de coragem, de planejamento. Às vezes, quem olha o empreendimento, acho que é muito simples, só que não, né, a questão de dívidas. Nossas taxas de impostos são extremamente altas. Então, na verdade, um funcionário, ele custa para o empregador 1,8 do salário dele, então acaba sendo um encargo ali extremamente alto. Então, os empregadores, eu diria coragem. Coragem, né, para enfrentar ali toda a legislação trabalhista, saber ali conversar com o seu empregado, tentar entender as dores também dos empregados. A partir do momento que a gente entende a dor um do outro, todo o caminho fica mais fácil. Legal. Tem alguma coisa que você gostaria de pontear, de citar, que não foi falado, né? Que você teria algum assunto, assim, que você... Não, é isso mesmo. Acho que o mais importante ali na sociedade é o entendimento, né? E trazer toda essa questão da conversa, verificar ali o que realmente está acontecendo, quem está insatisfeito, né? Tentar cumprir ao máximo ali a legislação trabalhista. Ela completa realmente, sim, é bem completo e verificar as dores do outro, né? Para tentar resolver as questões da melhor forma. Olha, doutora Thaís Caruana, arrasando aqui no Conexão 360. Bom, vamos passar então para o quadro, né? Conhecendo a doutora Thaís Caruana. Bom, então, no quadro Conhecendo a doutora Thaís Caruana, né? Eu já vou começar te perguntando, doutora, você é daqui mesmo, natural daqui de Batatais? Então, na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, faz 11 anos que eu moro aqui de Batatais, e hoje eu já me considero mais daqui do que de qualquer outro lugar. Porque eu moro aqui, crio os meus filhos aqui, trabalho aqui, tento ao máximo, assim, ficar aqui na cidade. Então, eu me sinto mesmo, hoje eu já me sinto, assim, batataense, me sinto já da cidade. Ah, certo. Filha única, tem irmãos, como que é? Eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Então, eu sou a filha do meio. Tenho um irmão que é 1 ano mais velho e uma irmã que é 9 anos mais nova que eu. Ah,
Algum deles também são do mesmo ramo de advocacia? Não, mas o meu avô era advogado e o meu pai também era advogado. Mas o meu pai eu não tive contato com ele morava em São Paulo, meus pais separaram, eu era bebê, então eu não tive contato com o meu pai. Ele morreu já faz um tempo. Meu avô também era advogado, me incentivou muito. E o meu avô morreu faz 2 meses que ele faleceu, mas ele era um grande incentivador. Nossa, que bonito. Você é casada? Eu estou divorciada, faz 1 ano que eu me separei, em março fez 1 ano que eu me separei. Aí a questão do advogado, né, na verdade, na minha questão, o meu divórcio até foi consensual, mas depois tem uma advogada na questão que, na verdade, tumultua. Então, eu acho, como eu disse, né, o advogado ele é instrumento de paz. E eu mesmo fui vítima de advogados que, na verdade, tumultuaram. Colocou lenha na fogueira. Exatamente. E, principalmente, nas questões de família, o advogado tem que pensar que está lidando com famílias, com crianças. Então, eu acho que a questão de tumultuar, de ameaçar, eu acho que isso não é o papel do advogado. E advogado não ameaça, advogado faz. Olha... tem filhos, né? Você falou quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 7, que aí são minhas preciosidades ali. E eu até costumo falar, né, eu gosto de estar com eles, e o segundo lugar que eu mais gosto de estar é realmente ali no meu escritório. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ai, que legal. Comida preferida na infância? Acho que na infância toda criança gosta de doce, né? Então eu gostava ali muito de doces, principalmente sorvete, mas hoje, graças a Deus, nem tanto mais. Então, e na vida adulta, qual que é a sua comida preferida? Eu adoro farofa. Então, uma questão até bem simples, que a minha avó fazia, hoje minha mãe faz, da forma que eu gosto. Então, hoje, meu prato predileto é um prato barato, né? Que legal. Mas eu adoro farofa. É aquela incrementada com gosto, tipo assim, como que é a farofa que você gosta? Aquelas tem umas com um pedacinho de bacon, calabresa, ou não é farofa normal? Eu gosto com bacon, cebola ali, azeitona, eu gosto. Ai, que legal. Conheceu outros países? Eu conheço o país só aqui na América do Sul, então assim, eu não viajei muito, até todos esses anos de escritório, eu acabei tirando, eu só emendo feriado, tem uma questão assim que eu tenho que reformular na minha vida mesmo, então assim, sempre trabalhando bastante, eu pego um feriado ou outro, mas eu só conheço países aqui na América do Sul. Certo. Tem algum país que você tem vontade de conhecer? Ah, com certeza. Eu nem sei falar os nomes, mas eu tenho vontade sim, de conhecer vários países. Se Deus quiser, aí um dia eu começo a viajar. E falam que quando você começa a viajar, você não quer mais parar. É verdade. Você fala algum outro idioma? Ah, bem pouco. Então, mas falar, na verdade, eu não falo. Então, não tenho fluência em nenhuma outra língua. E um pouquinho ali que eu entendo, mas bem um pouquinho de espanhol, um pouco de inglês, mas tudo pouco. Entendi. E o que inspirou a ser advogada trabalhista? Então, na verdade, eu gosto mais dessa questão de advogado, de defender o direito do outro. Acho que desde quando eu sou criança, eu sou muito quieta, na verdade, e tímida. Mas sempre que eu vejo qualquer injustiça, eu vou lá fazer alguma coisa. E isso desde criança mesmo. Então, eu sempre gostei dessa questão da busca pelos direitos. E aí, meu avô foi um grande incentivador. O meu avô fez direito mais velho. Eu fui na formatura dele. E depois, no decorrer da vida mesmo, eu acabei fazendo direito. Eu gosto também muito de exatas, então eu gosto de matemática, química, física. Eu adoro exatas. E claro que eu gosto de humanas também, né? Mas aí eu acabei indo para o direito. E se não fosse advogada, o que você seria? Talvez eu teria feito alguma questão voltada a exatas mesmo. Então, talvez física, matemática, uma questão bem de exatas mesmo. Gênio, doutora, aqui, né? Doutora, uma palavra que te define. Coragem. Eu acho que a gente tem que ter coragem, não pensar no que vai dar errado, porque se pensar, paralisa totalmente, porque os riscos de tudo, o risco da vida é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, o que me define, eu diria coragem. Que legal, gente. Então, conhecendo aí a doutora Thaís Caruano, eu confesso, né, foi a primeira vez que eu conheço a doutora e eu confesso que fiquei admirada, porque pelo seu caráter, pelo seu senso de justiça, né? Quando você falou a palavra que te define, uma outra palavra que eu colocaria aí também, até compaixão, você tem compaixão pelo próximo, você tem justiça, né? Então, eu gostei, viu? Foi um prazer estar te conhecendo, doutora. Então, vamos agora para o momento descontração com a doutora Thaís Caruano. Roda a vinheta. Bom, então chegou a hora do nosso momento de descontração e vamos fazer hoje o jogo das 3 pistas. Doutora, esse jogo é simples, né? Eu até brinco, eu fiz ele com o Dr. Sade, eu falei que ele passa até no Silvio Santos. Você já assistiu o jogo das 3 pistas? É uma palavra secreta e aí eu vou te dar as pistas, você tenta adivinhar, tá bom? Então vamos lá para o primeiro. Tem na escola. Carteira.
Gente, olha, mulher já acertou de primeira. Eu ainda ia falar, tem de trabalho, tem de dinheiro, é a carteira. Ó, a doutora devia ter trazido um monte aqui, que acho que ela vai ser rápida até nas perguntinhas aqui. Bom, tem de braço. Tem de braço? Ai, pulseira. Não. Tem inglesa. Mão. Não. Chave. Acertou. Ela ia acertar na última é fechadura. Aí você ia acertar. Olha, doutora, é rápida, é boa. Deve ser uma boa advogada, porque, Bom, ferramenta. Chave de fenda. Não. Escava. Pá. Não. Quem é pilantra? É 3 pistas. É uma ferramenta, escava. Quem é pilantra? Vai dar o nome dessa... Escavadeira? Não. Quer tentar outra? Quer que eu fale? Lá. Pode falar? Pode. Picareta. Olha, devia ter trazido mais, porque a doutora aqui, nossa, gente, a doutora Thaís Caruana, aqui no Conexão 360, esclarecendo, né, sobre o Dia do Trabalho, e com essa postura bem legal. O mundo precisa de mais profissionais assim, principalmente profissionais na área da advocacia. Eu te confesso que eu, até quando eu era muito pequena, eu não via muito essa profissão, advogado. Eu lembro quando eu estava grávida do meu filho, né? E a gente imagina, né? A profissão do filho. E é uma que eu falava, eu não quero que ele seja advogado, porque, infelizmente mesmo, na nossa sociedade, é uma profissão que às vezes acaba a pessoa não levando para o lado certo, que deveria ser, que é o lado da paz, de apaziguar e de resolver os problemas. Porque um advogado que coloca mais lenha na fogueira, ele além de estar piorando os problemas, ele vai estar, igual você falou, você entende o próximo, você vê que durante uma pessoa que está lá procurando, né, uma justiça trabalhista, tem mais 5 pessoas envolvidas. Então, isso causa, às vezes, uma sequela na família, independente o caso que é. Então, muito obrigada aqui por estar participando do nosso programa e eu queria te agradecer por tudo. Eu que agradeço, e a gente tem que pensar, né, a gente que lida ali com o processo, que às vezes o processo dura anos, às vezes a pessoa envelhece e o processo não acabou. E quem quer viver com uma pendência de um processo? Então, por isso que às vezes, tem vezes, claro, que a gente tem que seguir com o processo e vamos lá, e a justiça do nosso país, infelizmente, é lenta. Isso. Então, mas se tiver como resolver, se a pessoa concordar e quiser agilizar, por que não, né? Então, a gente, como eu disse, né, a gente tá ali para jogar pelo cliente, a gente joga conforme o cliente quer. Quem quer seguir, aí a gente segue até o final e lutando com todas as forças. Falo que para lutar pelo cliente, a gente tem que pôr os 2 braços, as 2 pernas, a gente tem que ir com toda a força. E muito obrigada. Boa noite, até quarta.